A arte do jejum, para mim, na verdade, não está no jejum em si. Mas aí percebi que aí a água já não era mais minha bebida favorita. Porque eu sempre vi que muita coisa acontecia ali, tipo, muita coisa positiva, muita cura mesmo. O jejum de água é realmente o mais difícil. Então, se for assim, seria realmente incrível. Porque eu imagino que esses buracos nos quais a gente cai sejam menos profundos. A gente aguenta por mais tempo. A mucosa intestinal é uma história bem interessante. Ela tem uma espessura específica. Sejam muito bem-vindos a Os Liebscher e os Brachts. O podcast com Roland Liebscher Bracht e a doutora Petra Bracht. É difícil de acreditar, mas realmente o meu marido Roland jejuou. Ele já tentou várias vezes, mas na verdade nunca conseguiu. E sim, agora ele pensou que precisava realmente provar isso. E realmente começou a fazer jejum de água. Mas só rapidinho antes de tudo, porque eu jejuava quase todo dia. Isso foi na época em que o jejum intermitente começou. Jejuar por vários dias nunca foi a minha praia, admito abertamente. A fome sempre me pegava, por assim dizer. Aí eu ficava muito estranho, muito esquisito, totalmente insuportável. Aí eu desistia de novo. E aí, em algum momento, surgiu o jejum intermitente, aí sim era a minha praia. E é por isso que eu já faço jejum todo dia. Eu jejuo todos os dias entre 16 e às vezes até 20 horas, só para vocês entenderem. Então, isso não é nada extraordinário, é só a intensidade mesmo. Tá bom, mas mesmo assim. Quero dizer, se vocês perceberam como o Roland normalmente pensava sobre o jejum e que ele nunca conseguiu, como é que você teve essa ideia de agora fazer jejum só de água? Porque jejum só de água é realmente o mais difícil. Olha, foi bem simples. Foram dois motivos. Vocês sabem, em janeiro eu sofri um acidente e fiquei algumas semanas sem poder me mexer. Meu programa de exercícios desmoronou totalmente. Eu até tentei voltar a fazer alongamentos relativamente rápido e isso também funcionou de forma relativamente rápida. Mas tudo que envolvia treino de força, treinamento intervalado de alta intensidade, treino de resistência em cada um deles, como na corrida, tentei correr, mas sentia dor nas costas a cada passo. Eu parei imediatamente com isso e voltei a me limitar a caminhar bem devagar. Esse foi um dos motivos pelos quais eu não conseguia me mexer. E quando você continua comendo o mesmo que comia antes, mas não se mexe mais, foi aí que percebi pela primeira vez. Opa, o que está acontecendo agora? Porque eu sempre peso entre 71 e 72 quilos e me sinto maravilhosamente bem assim e sempre tento ganhar um pouco mais de massa muscular, reduzir um pouco a gordura. É assim. História sem fim, aliás. Sim, é um caminho que não tem um objetivo fixo, mas a gente continua fazendo mesmo assim. E muitas mulheres também fazem isso. De qualquer forma, foi assim que eu subi. Desses 71, 72, eu subi para quase 77. Acho que esse foi o meu peso mais alto. Me assustei, porque nem tinha percebido isso antes. Eu continuei comendo e, na verdade, eu como bastante. E aí, isso acabou levando a isso. E então eu percebi que tinha alguma coisa errada acontecendo. O verão está chegando, o peso está muito alto, então o que fazer? E aí um conhecido me falou sobre o jejum de água e eu não sei de cor, Petra. Mas mesmo que você não aprove o jejum de água, talvez devêssemos explicar o que acontece após cada período de tempo durante o jejum de água. Nossa, você já quer começar tão rápido? Então eu diria primeiro que talvez devêssemos fazer a pergunta. Porque com certeza muitos de vocês ainda pensam, meu Deus, jejum, jejuar é realmente saudável? Isso não é uma tortura absurda e tudo mais? Quero dizer, você já tentou antes e foi uma tortura. E por que você teve a ideia de realmente jejuar agora esse jejum de água? Só porque alguém te contou isso? Simplesmente porque isso me motivou, porque eu sou um cara, vocês talvez já saibam um pouco sobre mim, quando eu entendo algo, quando quero experimentar algo, quando quero provar alguma coisa, só falo em geral sobre o que eu mesmo fiz, ou já faz muito tempo, ou pelo menos o suficiente para que eu possa avaliar. Antes disso, eu não conto para vocês, seria simplesmente precipitado demais. Por isso pensei nisso agora, pois essas coisas acontecem após 12, 24, 48, 72, 96 horas. Isso me surpreendeu muito, sim. Isso realmente me surpreendeu, porque eu já sabia sobre o jejum intermitente, que você sempre explica, Petra.
com a autofagia, com a reciclagem, eliminando células velhas, organizando, fazendo uma faxina, uma limpeza de primavera e assim por diante. Isso todos nós já sabemos, tudo bem. Mas ali foi explicado de forma tão concreta, nessas diferentes fases, que isso simplesmente me motivou. E por isso eu acho que agora pode ser o momento em que a gente simplesmente conta para vocês o que foi descoberto. Descobriu-se muita coisa. Especialmente sobre o que o jejum tem a ver com o intestino, com a saúde intestinal. E isso é, pelo menos de certa forma, eu não sei porquê, mas ao nosso redor esse tema do intestino está ficando imensamente popular no momento. Em todo lugar que eu escuto, pelo menos onde eu escuto, tem problemas intestinais. É totalmente louco, vindo de pessoas que eu nunca imaginei que tivessem qualquer coisa assim. Mas o interessante é que, quando a gente começa a falar sobre isso, de repente as pessoas também se abrem e dizem: nossa, comigo também não está tudo certo. E aí a gente também fala sobre com que frequência vai ao banheiro e o que deveria ser saudável e como as fezes deveriam ser, na verdade. E aí existe aquela escala de Bristol, onde tem aquelas imagens bonitas. Nisso a gente nem precisa entrar em detalhes, né? Mas por que não? É natural, é algo que a gente carrega e, com sorte, se livra rápido também. Quer ir direto ao ponto agora? É realmente importante que a gente se ocupe com isso. E, na verdade, para mim, o intestino é realmente a origem da saúde. Então, eu quero fazer essa ligação agora, porque, na verdade, estamos falando sobre o jejum e agora estamos falando sobre o intestino. Esse não era meu principal motivo, meu objetivo eram todos esses benefícios. Mas isso realmente foi surpreendente para mim também, que de repente muitas pessoas, quando se tratava de jejum e do que o jejum faz com o intestino, e que muita coisa volta ao equilíbrio e assim por diante. Então eles se abriram, é verdade. Sim, mas ainda acho estranho você dizer isso agora, afirmar que não tem relação com o intestino. Acredito que a saúde sempre começa no intestino e é por isso que o jejum, para mim, é na verdade a forma mais direta de recomeçar a cuidar da saúde e colocar o intestino em ordem. Não importa se você sente ou não, é como um reset para o intestino. Quando o intestino é reiniciado, todo o metabolismo e as células também são. E por isso eu acho isso extremamente incrível. E quando a gente observa tudo o que acontece no corpo nesse curto período de tempo, todos os processos de reparo que ocorrem. Sim, mas espera aí de novo. Por quê? Porque eu acho que é importante para os ouvintes abordar isso agora de alguma forma. Eles de repente se perguntam, ok, e o que acontece com o meu intestino? Preciso dizer que fiquei muito surpreso com isso. Acho que muitos de vocês sentem o mesmo. A gente come alguma coisa, digere, vai ao banheiro e pensa que do jeito que está tudo normal. E eu acho que isso acontece com muita gente. E eu sempre achei que eu era do tipo com metabolismo rápido de alguma forma. Então eu também vou ao banheiro várias vezes por dia e isso sempre foi totalmente normal para mim, já há muitos anos. Quando, por causa do jejum e da conversa sobre o intestino, a Petra explicou para todos o que realmente é normal. Eu entendi pela primeira vez que, embora não fosse muito anormal no meu caso, ainda assim não era como deveria ser. Não era o ideal. Ou seja, uma vez por dia, no máximo 2, e no meu caso era bem mais do que isso. E aí havia mais um motivo para perceber. Opa, reciclar, células velhas e tal, que você vai descrever daqui a pouco, e ao mesmo tempo fazer algo de bom para o intestino faz todo sentido. Exatamente, né? E por isso é muito interessante o que acontece em 4 dias de jejum de água, ou jejum em geral, mas vamos falar sobre isso mais tarde. Qual é a diferença, ou se existe realmente alguma diferença, e tudo o que acontece nesse processo. O fato é que após 12 horas o corpo começa, como vocês talvez saibam pelo jejum intermitente, já começa esse processo de autofagia, esse processo de autocura do corpo a acontecer. Então, isso é a primeira coisa. Então, os estoques de açúcar também ficam vazios. Ou seja, o corpo começa aos poucos a produzir corpos cetônicos. E o metabolismo de gordura começa a funcionar. Ou seja, o corpo muda do metabolismo do açúcar para o metabolismo da gordura. E isso é realmente muito interessante. E claro, quando você não come nada, a atividade digestiva diminui.
E o intestino finalmente pode, assim, se recuperar um pouco. Isso já é algo muito bom. Esse é justamente o problema quando estamos todos comendo o tempo todo, do café da manhã até a noite. Isso não é bom, pois o intestino precisa trabalhar o tempo todo. E como toda célula, tudo em nós, assim como temos o estado de vigília e o estado de sono, o intestino também precisa se recuperar. E isso só acontece com muita dificuldade quando estamos comendo o tempo todo. Porque é assim, a atividade digestiva não precisa só de energia, ela também precisa de tempo. Ou seja, no final das contas, o intestino está ocupado o tempo todo. Por isso, esses períodos são realmente muito bons. Isso ocorre após 12 horas. E, aliás, depois de 12 horas ainda estava tudo bem. Depois de 12 horas estava tudo certo. A barriga, enfim, não estava mais tão cheia, o que foi bem agradável. Só queria descrever minha jornada para vocês. Até o quarto dia estava tudo certo. E, sinceramente, nem senti muita falta de comer. Sim, isso foi depois de 12 horas. Isso era normal, era esperado. Após 24 horas, nada aconteceu com você. Bem, meu Deus, de vez em quando vinha o pensamento de que eu poderia comer alguma coisa, mas eu pensava, não, eu quero fazer esses 4 dias. Então isso categoricamente não era um assunto. Então, já que falamos do intestino antes, isso agora é interessante. Após 24 horas, na verdade, já começa um processo de reparação no intestino, então as inflamações diminuem um pouco, se houver alguma. E entre as células do intestino existem essas conexões chamadas tight junctions, que estão lá para realmente proteger o interior do corpo de substâncias que não fazem bem ao corpo. Isso seria como uma cerca? Não, como uma peneira. Mas que às vezes pode absorver mais, pode deixar passar menos, sempre depende do que vem. É assim que você pode imaginar. O ideal é fechar para evitar a entrada de substâncias indesejadas, certo? Ele se abre para as substâncias boas e permanece fechado para as substâncias ruins. Uma peneira programável. Sim, você pode imaginar assim. Legal. Mas essas partes que são programáveis, eles são chamadas de tight junctions e elas estão danificadas em muitas pessoas. Isso fica bem claro quando se diz que se tem um intestino poroso. A síndrome do intestino permeável, comum em muitas pessoas, também pode ser detectada nas fezes. Esse é um valor chamado zonulina. Se ele estiver elevado, significa que você tem um intestino poroso. Isso significa que a mucosa intestinal não está saudável. E coisas ruins acabam entrando no corpo, entram alimentos que não digerimos bem, ou seja, que não são bem digeridos. Mas também entram micro-organismos patogênicos no intestino e assim por diante. Mas como isso acontece? Ou seja, por que o intestino de repente fica permeável? Porque ele desenvolve essa... Como você chamou isso? Mucosa intestinal. Essa mucosa intestinal, porque ela é degradada. O que acontece ali? Então, por que isso acontece? Isso já é, e com a mucosa intestinal, é mesmo uma história interessante. Ela tem uma determinada espessura. E quando ela está normalmente espessa, com todas as barreiras, elas ficam uma sobre a outra, ficam bem juntinhas. Quando elas estão lá, nada acontece. Ali estão as células intestinais, as células da mucosa intestinal estão protegidas, tudo está protegido e o corpo recebe apenas o que precisa. Se tivermos uma alimentação ruim agora... O que é uma alimentação ruim? Meu Deus, a alimentação ruim são comidas prontas, é fast food. É açúcar demais, é álcool demais, é muita comida grelhada, proteína animal em excesso. Essa é uma alimentação ruim, isso é uma coisa. E a outra é o estresse. E isso é algo que, na minha opinião, é totalmente ignorado. Foi ignorado e continua sendo ignorado até hoje. Porque sabemos que assim que o estresse aparece e agora vem algo interessante, não importa se é estresse positivo ou negativo, a irrigação sanguínea da mucosa intestinal como um todo diminui. Isso faz sentido. Isso realmente faz sentido, mas muitas pessoas, e você também, meu amor, sempre disseram, sim, isso é maravilhoso, porque você sempre foi tensa, mas também positivamente tensa em ação. Então, o estresse positivo, você tinha o eustresse e achava que isso não te fazia mal. Mas estresse, no sentido fisiológico, é sempre estresse. E a bioquímica acontece do mesmo jeito, tanto no estresse positivo quanto no negativo.
Quando você vive sob estresse, independentemente do tipo, a mucosa intestinal recebe menos sangue e sua espessura, Por quê? porque em uma situação de estresse, o corpo não precisa do intestino em primeiro lugar, ele precisa de outras coisas. Luta ou fuga? Exatamente, ele está em modo de alerta e é isso que você chama de modo de luta ou fuga. E é por isso que toda a energia vai para fora e vai para os músculos. Movimento, fugir a lutar. Exatamente, para a luta e outras situações. Por isso a mucosa intestinal vai afinando e ocorre que Porque ela recebe menos irrigação sanguínea. inflamações. Sim, e essa inflamação acaba causando todas essas irritações. Começando pela síndrome do intestino irritável, passando por intolerâncias alimentares, doenças inflamatórias intestinais crônicas, intolerância ao glúten, até supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Tudo isso que é tão conhecido atualmente, tudo o que pode acontecer, é causado por isso. E agora, voltando ao jejum. A mucosa intestinal começa a se reparar. Estávamos falando sobre os dias. Sim, estávamos nas 24 horas. E aí já começa... Aí já começa o processo de reparação, mas isso é só a mucosa intestinal. Os corpos cetônicos continuam sendo produzidos e a formação de corpos cetônicos significa que nosso cérebro recebe um bom alimento com o qual pode trabalhar bem e se sente relativamente bem. O que são corpos cetônicos? Corpos cetônicos são moléculas ricas em energia que o corpo produz quando não tem açúcar. Ou seja, quando ele entra no metabolismo de gordura. Muitos buscam isso. Dizem que até no jejum intermitente entramos por algumas horas no metabolismo de cetonas. Sim, principalmente as pessoas que querem emagrecer. Para elas, isso é realmente muito interessante. Porque para formar corpos cetônicos é preciso de gorduras. E é por isso que as pessoas querem sempre entrar em cetose para queimar gordura, certo? E o que também é interessante e eu acho fascinante é que aquelas inflamações silenciosas no corpo já começam a diminuir. Eu acho isso incrível. O reparo é concluído rapidamente. Após 24 horas há menos reparos e menos inflamação. Sim, e continua assim depois de 36 horas. A regeneração celular aumenta e o processo de cura se intensifica. E, na verdade, é assim. Na mucosa intestinal, nós temos vários tipos de bactérias. Nós temos bactérias boas e temos bactérias ruins. O que é bom e o que é ruim? Bactérias ruins, por exemplo, promovem a inflamação da mucosa intestinal. E elas já são eliminadas após 36 horas. Ou seja, todos esses processos inflamatórios que primeiro são interrompidos no intestino continuam acontecendo no corpo e também são interrompidos lá. Eu acho isso simplesmente super fascinante. Vamos fazer as contas porque eu comecei a não comer nada a partir da 1 da tarde. Depois do primeiro dia, tinham-se passado 24 horas, mais 12, então isso aí já era de noite. Na segunda noite foi quando esses processos que você descreveu começaram. À noite eu não sentia fome, então não notei nada. Certo, e então chegamos ao segundo dia, 48 horas. Você começou na quinta, certo? Que dia exatamente? Quinta-feira, ao meio-dia. Ao meio-dia, exatamente. Sexta ao meio-dia foi o primeiro, sábado ao meio-dia o segundo, sim. Como você se sentiu nessa hora? Aí eu já percebi que começou a bater a fome, mas foi tranquilo, na verdade. Então... Sim, você também foi, para ser sincera, isso eu já preciso dizer, você foi suportável, meu querido. Mas vamos trazer mais uma coisa aqui. Porque a gente estava falando do estresse antes, né? Quando eu entendi que esse estresse, mesmo quando é um estresse positivo, mesmo quando é aquele estresse de vontade de trabalhar, de fazer algo novo e simplesmente estar de bom humor, que ele também faz com que essa diminuição da circulação aconteça. E então eu já faço os exercícios de respiração todos os dias. E aí eu comecei a intensificar ainda mais. Já faço isso há 2 ou 3 anos, quase todos os dias, com poucas exceções nesse período. E então eu fiz o seguinte.
Depois eu criei o hábito de respirar por mais 15 minutos toda manhã ao acordar e toda noite antes de dormir. Isso também é muito bom. Se vocês quiserem saber, é muito, muito simples. Inspirar em um determinado número de batidas, inspirar em 4 e expirar em 8. Ou inspirar em 5, expirar em 10 ou em 12. Depende de quão calmo você está deitado, de quanto oxigênio você precisa. Sempre expirar o máximo possível por mais tempo do que inspirar, porque isso ativa o nervo vago, o parasimpático, traz relaxamento sim. Entendi. Estou sempre em modo de luta ou fuga, mais luta por ser artista marcial, mas tanto faz. Então eu me acostumei a dizer, ok, agora isso é muito importante porque queremos fazer muito bem para o organismo. Tripliquei meus exercícios de respiração e continuo fazendo até hoje. Também não parei com isso porque sinto que meu geral, humor, estado e relaxamento são fortemente influenciados por isso. Eu também tenho esse anel aqui que me permite acompanhar um pouco como lido com o estresse, fases de recuperação e assim por diante, ou fases de relaxamento. E toda vez eu percebi que essa respiração realmente acalma todo mundo. Então, para todos que agora estão ficando preocupados e pensam, poxa, eu também sou um cara como o Roland, eu também passo o dia todo com esse estresse positivo, talvez até um pouco de estresse negativo também, seja como for sim. E se isso for tão ruim, o que fazer? Minha dica, respire. Ao fazer nossos exercícios, lembrem-se de respirar, porque isso acalma completamente e pode equilibrar o que, como estresse positivo, talvez cause deficiência na irrigação sanguínea do intestino. Dá para dizer assim? Isso você pode dizer assim. Mas o que também é importante nesse contexto é que quando você está em jejum, você não deve planejar nada, mas sim que precisa de descanso. E você já tinha tentado jejuar antes, quer dizer, 2 semanas atrás, mas aí você... Para ser sincero, eu nem queria contar isso porque foi uma tentativa fracassada. Depois de 3 dias eu parei porque não dava mais. Sim, mas também ficou claro porque não deu certo. Porque você tinha uma agenda tão cheia, com todos os tipos de compromissos, que eu só conseguia pensar, qual é o sentido disso? Sim, porque essa pessoa precisa... Eu estou exagerando de novo. Que bom que você está dizendo isso agora. Sim, sim, claro. Por que essa pessoa que já tem tanta coisa para fazer ainda precisa fazer jejum de água? E eu achei interessante que o seu corpo te sinalizou de forma muito clara. Ei, você está exagerando. Sim, mas só depois de 3 dias. Eu aguentei esses 3 dias. Sim, eu sei, mas mesmo assim. E depois de 3 dias para vocês, caso passem por isso também, depois de 3 dias, foi assim, eu ainda estava convidado, a gente ainda estava saindo bastante. Curiosamente, com Klaus Leitzman, que tem muito a ver com jejum também. E sempre que a gente visita o Klaus, sempre tem bolo muito bom, de altíssima qualidade biológica, tudo vegano e tal. Que o Roland ama muito. Sim, e que eu também aproveito em grandes quantidades para não decepcionar o Klaus, claro, sim. Ou seja, para que você tenha um motivo para seguir seus verdadeiros desejos. De qualquer forma, eu estava lá e, curiosamente, esses 2 especialistas em jejum também estavam lá. Sim, foi emocionante. Na verdade, foi coincidência neles estarem lá. Sim, absolutamente. Mas eram pessoas incríveis também. De qualquer forma, acabei me segurando à tarde. Eu não comi nenhum pedaço desse bolo. Esse foi o 3º dia. No fim da tarde, comecei a me sentir tão mal que pensei, o que está acontecendo? Aquilo foi uma hipoglicemia. Aliás, tenho certeza disso. Por que esperar 3 dias se o açúcar sai do corpo em um dia? Não faço. Você também tinha, sabe, você ainda teve aquela reunião antes, né? E aí saímos correndo feito loucas. Foi tudo muito estressante e seu corpo simplesmente não aguentou, sabe? Se sentirem isso, já conhecem nossos números. Agora é 7,5. 8 deixou de ser uma dor suportável e passou a ser algo negativo. E aí você deve manter o alongamento, praticamente deixar a intensidade como está, não aumentar ainda mais. O mesmo vale para a osteoporose que nossos terapeutas tratam. Esse mesmo limite pode ser aplicado ao jejum, porque aí eu percebi, isso não é mais 7,5, também não é mais 7,9. Isso estava bom em 9, 9,5. E quando você entra nessa escala, 10 é a maior dor imaginável. Então vocês sabem como eu me senti ali. Eu estava realmente me sentindo muito mal. Aí eu parei e voltei a comer. E então, 2 semanas depois, tentei de novo.
Você estava mais calmo, mas ainda precisava de mais, tenho certeza disso. E agora, como está após 48 horas, mais corpos cetônicos são formados nesse período. E às vezes dizem que a gente entra naquele estado de euforia do jejum, mas sinceramente você sentiu isso? Eu não tive nenhuma euforia. Você não sentiu euforia, só ficou bem. Você está no final do segundo dia agora? Você está exatamente com 48 horas depois de 48 horas? Sim, eu estava me sentindo um pouco enjoado. Eu poderia ter comido alguma coisa, mas não era algo que eu realmente precisava. Então, eu também não me torturei muito. Como é que eu disse, eu estava abaixo de 8. Então, tudo certo. Sim, e quanto ao intestino, é só continuar em frente. Ou seja, ele ainda está se recuperando mais. E essa regulação imunológica exagerada, quando o intestino não está totalmente saudável, finalmente pode ser reduzida e o intestino pode se recuperar como um todo. Isso é muito bom. Tudo isso ocorre após 48 horas e cada vez mais dessas inflamações que são silenciosas e que a gente nem percebe de verdade simplesmente desaparecem. E as boas bactérias intestinais crescem. A diversidade, ou seja, a variedade das bactérias intestinais aumenta. Isso também é super interessante. Ou seja, tudo segue seu curso normal. E então passamos para o dia seguinte, o terceiro dia, após as 72 horas. Aliás, foi nessa fase que percebi que uma certa tranquilidade começa a surgir. É aí que começa a formação de novas células-tronco, ou seja, a produção de células-tronco é boa. A formação de corpos cetônicos permanece consistentemente alta. Ou seja, muita gordura é eliminada. Muita gordura vai embora. Mas, na verdade, em algum momento deveria surgir o sentimento de uau, agora vai começar. O que vai começar? Tipo, aquela sensação de euforia. Eu conheço isso, já contei sobre isso. Eu já jejuei tantas vezes, mas não jejum de água. Eu tentei jejum de água uma vez por 4 dias e meio. E eu fiquei totalmente desesperada, porque achei horrível, porque antes eu sempre fazia sucos diluídos e caldos de legumes. Tipo, sei lá, 200, 300 calorias por dia. Isso era super fácil para mim, mas esse jejum só com água eu achei horrível. Eu, por exemplo, odiava beber água. E como foi para você, na verdade? Sim, isso também começou comigo. Quando foi exatamente? Acho que começou sim no terceiro dia, ao longo do terceiro dia. Foi aí que percebi. Vocês precisam saber, eu normalmente eu adoro beber água, sim. É verdade. E eu também bebo grandes quantidades disso, e isso realmente me faz muito bem. E eu também percebo exatamente quando bebi pouca água, como o desempenho físico e mental diminui. E então eu bebo de novo, e aí talvez eu só esteja imaginando isso. Não sei, mas de qualquer forma, tudo melhora de novo e eu me sinto melhor. Mas aí eu percebi que a da água já não era mais minha bebida favorita e eu preferia algo com sabor. Mas eu também não queria chá, pois queria ficar limpo e fazer só o jejum de água. Sim, esse é o caso de outro tipo de jejum. Você pode tomar chás e tudo mais. Isso é algo completamente diferente. A gente vai fazer isso de novo depois. Então, 94 horas foram em algum momento... Não, 48. Ah, são 72. Não, 72. Já falei, já passamos por elas. Agora vem mais um dia. O quarto dia. Aí são 96 horas, né? 96 horas. Então, realmente acontece que fisicamente muitas células imunológicas novas são produzidas quando é necessário. Aí vem os corpos cetônicos. O corpo pode usar esses corpos cetônicos facilmente agora para obter energia. E também essa clareza mental geralmente aparece mesmo no quarto dia. Eu conheço isso em mim mesma. No quarto dia era sempre assim. Meu auge do jejum começava e depois não parava mais. Como foi a questão da sua fome? No quarto dia senti fome e fiquei mais fraco, algo que já tinha começado no terceiro dia. Isso a gente nem chegou a comentar ainda, eu também perdi muito peso. Sim, continuou caindo cada vez mais. Chegou uma hora que eu estava com menos de 70, em algum momento cheguei a 68, por aí. Foi ficando cada vez pior e eu ficava cada vez mais fraco. Eu não tive nenhum momento de euforia. Eu tive mais a sensação de que queria muito que esse quarto dia acabasse logo. Aí eu teria cumprido minha meta e poderia comer de novo.
Sim, eu sei. E você disse, por favor, que essas 96 horas acabem logo, porque você estava tão animada para quebrar o jejum. Isso foi realmente uma loucura, sim. E mesmo assim você experimentou todos os efeitos positivos desses 4 dias no seu corpo. Eles aconteceram. Com certeza, eu acredito nisso. E essa reestruturação completa da mucosa intestinal realmente aconteceu. E agora, o importante, e acho que é onde devemos passar mais um tempinho, é a arte do jejum, para mim, na verdade, não está no jejum em si. Isso é só aguentar, ser forte e seguir em frente. Mas a verdadeira arte do jejum, para mim, é sempre o momento de quebrar o jejum. Dizem isso, né? Que o efeito do jejum só é realmente definido quando se quebra o jejum. Sim, e foi assim que eu com o Holland simplesmente adotei para você a quebra do jejum do jeito que deveria ser. E coloquei exatamente as coisas para você, aquelas que a gente sabe. Como é que isso funciona? Que o corpo pode absorver isso, que você se sinta bem e que seu trato digestivo seja revestido. Precisamos descrever isso exatamente. Se quiserem fazer também, precisamos descrever igual. Lembro que tinha algo com maçã. Sim, eu te dei uma maçã ralada, aquecida, e você comeu. Você ainda se lembra? Consegue se recordar? Sim, claro, é incrível, pois conheço isso do jejum diário. Sempre que eu tentava antes, percebia isso novamente. As papilas gustativas ficam totalmente reprogramadas, como se tivessem sido reiniciadas. Talvez vocês conheçam essa sensação quando comem muita coisa, muitos sabores diferentes e talvez até algo picante, azedo e doce. E sei lá, quando você come muitos sabores diferentes e faz isso de forma muito intensa, aí chega uma hora que você fica meio insensível. Chega uma hora que você fica meio insensível e tem a sensação de que tudo tem o mesmo gosto, porque você já nem percebe mais direito, porque todo o seu paladar está completamente sobrecarregado, digamos, né? Isso sempre me chamou a atenção, percebo diariamente ao fazer jejum intermitente, que aí uma maçã comum, e ela ainda estava cozida, eu nunca tinha comido uma maçã cozida antes. Ah, maçã assada no Natal. Verdade, verdade, verdade. Torta de maçã também. Esse era um sabor que surpreendia todo mundo. Nenhum cardápio de restaurante gourmet consegue competir, porque é como se você voltasse ao zero pela sensibilidade, pela percepção do sabor, que hoje em dia, quando outras pessoas que comem coisas apimentadas e temperadas comem uma maçã, elas mal sentem o gosto da maçã. Mas quando você deixa isso de lado e depois do 4º dia comer essa maçã foi um destaque. Acho que era só maçã, não era? Primeiro era só maçã. Exatamente, aí acabou. Eu queria mais, mas não teve outra maçã. E depois? Depois, à tarde, teve uma primeira porção de mingau de arroz. Então, a gente precisa conversar sobre esse assunto com certeza. Então vamos resolver isso. Papa de arroz, papa de aveia, esse assunto. A palavra papa, não sei quanto a vocês. Quando ouço papa, só quero sair de ré do quarto onde a estão servindo. Eu simplesmente acho essa palavra nojenta. Estou sendo sincero. E quando ainda combinam isso com aveia, mingau de aveia, aí pra mim não dá mesmo. Por isso você ganhou mingau de arroz também. Sim, mas primeiro talvez, acho que muita gente vai se identificar com isso. Eu disse mingau. Será que queria te irritar já no primeiro dia? Acho que não. Sim, na verdade, quase sempre. Sim, simpático, claro. Isso se chama provocar, né? Não, com certeza mingau de aveia. Não acho que muitos podem entender isso. Comigo é assim. Provavelmente tive experiências negativas na infância, porque precisava comer mingau de aveia saudável sem vontade. Isso deve estar relacionado a... Não faço ideia de como isso aconteceu. De qualquer forma, sempre que eu sentia o cheiro disso, só queria ficar longe. E por isso, intelectualmente, eu entendo que mingau de aveia e papa de aveia basicamente é o que se chama de porridge. Porridge, sim, você tem. Passei a gostar muito disso e dessa palavra, pois para mim porridge não tem conotação negativa. Sim, mingau de aveia, não tem como ser pior. Mas por outro lado, eu sei o quanto a aveia é saudável. Isso é, como se chama esse... Superalimento. É um superalimento, sim.
Sempre me fez bem. Meus filhos e a Petra comem isso. Eu nunca comi porque simplesmente não conseguia. Mas agora, por esse caminho indireto com o mingau de arroz, vamos deixar de lado a palavra gosma. Mingau de arroz, vamos chamar de mingau de arroz. Sim, aí eu percebi, na verdade é bem neutro, é isso. Não houve sentimentos ruins. E aí eu comi isso. Sim, você comeu isso? Então, claro, também por necessidade, porque você tem que comer isso agora, isso é bom para você quebrar o jejum e tal. Mas também não foi ruim, e esse foi o começo. Como continuou depois, eu nem me lembro mais. E então à noite teve arroz de novo. Mingau de arroz, mas com pak choi. Um pouco, mas realmente só pequenas porções. Explique claramente como fez para que todos possam copiar. E foi simplesmente pak choi cozido no vapor. O curioso é que só tem um pouco de sal, mais nada, cozido no vapor. Depois coloca no liquidificador, no blender e adiciona arroz. E fica um creme incrivelmente bonito, você nem consegue imaginar. É como, sim, como uma sopa cremosa maravilhosa. E você tinha uma tigelinha disso. Eu entendo o que a Petra sempre fala sobre isso. Eu tive a sensação de que meu intestino, que já estava há 4 dias sem receber nada, exceto pela maçã e tal antes, isso simplesmente me fez sentir bem. Como se esse creme de pak choi, como se ele revestisse tudo de uma forma agradável e gerasse uma sensação de bem-estar. Essa foi minha sensação interna, realmente interessante. E assim, nós simplesmente continuamos fazendo isso. No segundo dia, tivemos o primeiro mingau de aveia. Mas eu escondi que era aveia, porque não contei para o Roland que era aveia. Eu pensei que se ele achasse que era arroz, seria melhor. Eu simplesmente triturei a aveia, coloquei no mixer de mão. E aí virou farinha de aveia. Cozinhei mirtilos e te dei uma colherzinha de creme de castanha de caju. Mas também porções pequenas de novo, porque eu queria muito que Roland aprendesse de novo como é comer porções pequenas. E mesmo assim, em algum momento, você percebe que está bom e que já te deixa um pouco satisfeita. Mas para isso, ele acabou tendo, acho que 4 ou 5 refeições por dia. Então, mais, 2 ou 3 vezes mingau de aveia com mirtilos e também maçã de novo. Depois, em algum momento, também teve uma banana junto, foi aumentando aos poucos. Depois, à noite, também teve macarrão de arroz. Só macarrão de arroz ou arroz sem mingau, mas sempre com um creme de legumes junto. Vamos fazer isso de forma mais sistemática, por favor, para os ouvintes. Agora eles já têm os exemplos sobre o que é. São legumes que não irritam o intestino após o jejum. A ideia é que esteja quente e bem picado, facilitando o trabalho do intestino. Muito bem. Meu homem da estrutura, sim. Sim, bem. Você está certa? Para que possamos entender também. E, basicamente, vocês podem usar qualquer tipo de vegetal. Não qualquer tipo, mas sim vegetais que contenham pouca lectina. Essas são as substâncias protetoras das plantas que se acredita que podem realmente causar inflamação em uma mucosa intestinal que não está saudável. Quais são esses vegetais? Então, os vegetais bem tolerados são, com certeza, o pak choi, funcho, abobrinha. Esses são os que são bem tolerados. Todos deveriam começar com esses. E as cenouras, por favor, não esqueça delas. As pastinacas também fazem parte. Então, vocês têm a possibilidade de comer cada uma separadamente, de combinar 2 juntas, assim você sempre tem diferentes componentes de sabor. E isso é realmente muito, muito, muito interessante, porque eu também experimentei e fiquei realmente surpresa com quão poucos temperos você realmente precisa para ter uma comida saborosa. Após 4 dias de jejum, você quase não sente mais gosto. Eu não jejuei, mas mesmo assim... Para mim, isso ficou claro. Talvez tenha sido muito importante todo esse tempo.
Eu tenho uma balança que mede o peso corporal, o teor de gordura, o teor de água e a massa muscular. Aí tem um índice para o estado metabólico e também tem um índice em anos para a idade metabólica. E o que mais tem? Essas eram as principais coisas que me interessavam, incluindo músculo e outros tecidos. Indicador. Muita coisa é baseada em indicadores. E se vocês tiverem uma boa balança, então é sempre assim com essas balanças de impedância. Aí tudo é medido pelo grau de resistência do corpo à passagem de corrente elétrica, por assim dizer. E essas balanças não podem ser comparadas com uma ressonância magnética totalmente precisa. Acho que é possível determinar bem o teor de gordura. Isso está bem longe disso. Mas você pode se pesar todos os dias, no mesmo horário, nas mesmas condições, comparar bem para que lado tudo isso está tendendo. Esses 4 dias de jejum foram ótimos para mim. O peso diminuiu, o percentual de gordura diminuiu, o teor de água aumentou e esses índices, antes meu metabolismo estava na idade de 28, 27 anos e depois caiu de novo para 23, 22, 21. Isso não quer dizer que eu tenha 21 anos de novo, não entenda errado. Mas esse número indica que, em relação à composição estrutural, à composição dos tecidos do corpo, no que diz respeito à gordura, aos músculos, aos ossos, corresponde aos valores medidos que centenas de milhares de pessoas testadas praticamente apresentaram nessa idade. Então é uma coisa muito boa. Sim, se quiserem participar, comprem uma dessas balanças, são ótimas. Eu uso todas as manhãs. E esses indicadores, eles correlacionam muito bem com a sensação de força que eu tenho. Está bem, não está tão bem. E isso foi melhorando durante esses 4 dias em todos os valores. Só queria acrescentar isso rapidinho. Ok, tudo bem, mas ainda estamos falando sobre a quebra do jejum. O que eu também fiz, especialmente quando, como lanche, você também comeu abacates. Não podemos esquecer de mencionar isso. E a partir do 5º ou 6º dia teve tofu cozido no vapor. Por que não frito? Só para que os outros entendam? Porque fritar, isso sempre altera a estrutura do alimento e surgem moléculas que simplesmente não toleramos tão bem. Exatamente, esses são os ADs, por exemplo. São todas substâncias que o corpo não tolera tão bem. Eu realmente não sou fã de grelhar ou fritar com frequência ou de crosta escura. Eu sei que é gostoso, mas também sei que não é muito saudável. Mas e para você, como foi? Um tofu cozido no vapor. Quando a gente ouve isso, a primeira coisa que pensa é: ai, deve ter gosto de batata. Mas não, eu também não tinha nenhum preconceito, não era igual ao mingau de aveia, não tinha nenhuma experiência anterior. Eu também temperei um pouquinho, para ser sincera. Sim, acho que tinha um pouco de sal. Eu coloquei molho tamari, que é um molho de soja puro e já tem bastante sal nele. Então nós temos aquela com menos sal. Aí você coloca um pouco mais de sal e no resto não precisa adicionar mais. Mas estava gostoso. E um pouco de óleo também, isso é bom. E claro, nos legumes eu sempre coloco uma colher de sopa, né? Às vezes de azeite de oliva, né? Às vezes de óleo de linhaça ou até de óleo de cânhamo. Eu também queria que você voltasse a ganhar peso. Como está isso? Sim, está subindo constantemente, está subindo constantemente. E agora Como está a sua força de verdade? Ela voltou completamente. Então, a força, ela estava... Eu sou do tipo dos porcentos, ainda tenho porcentagem de dor e tenho bastante força e tal. Sim, sim. E foi assim... No 4º dia, minha energia e força estavam em cerca de 20%. Não tinha mais muita coisa ali, e eu, como disse, era o 4º dia. Eu só esperava que ele passasse logo, sim. E então, depois de 2, 3, 4 dias, eu já estava em 70%, 80%, 90% e... voltei a treinar a força. Você também está fazendo treinamento intervalado de alta intensidade agora, desde... Eu estou fazendo treinamento intervalado de alta intensidade, sim. Então, para quem se interessa, eu estou tentando de novo fazer burpees.
Quem não conhece burpees é só dar uma pesquisada no Google, assistir a um vídeo. Parece que esse é o exercício que dá mais resultado no menor tempo possível, tanto para estimular o crescimento muscular quanto para queimar gordura. Carga para o coração. É bom sobrecarregá-lo ao menos uma vez por dia para mantê-lo em forma. E aí eu encontrei um treino de 20 minutos. Eu comecei fazendo 121 repetições em 20 minutos. E eu faço isso 4 vezes por semana. 2 dias depois eu consegui 135. E no terceiro dia eu já fiz isso 3 vezes. Na semana passada eu cheguei a 140 e 140. Isso é empolgante. Vocês precisam experimentar, mas quem não está acostumado deve ter muito cuidado, pois é bem intenso. Vá devagar, aumentando aos poucos. Se precisar, em 20 minutos, faça 20 ou algo parecido. Sim, 1 por minuto, para que vocês se acostumem devagar, porque especialmente se vocês já forem mais velhos, seria fatal tentar imitar o Roland só porque ele faz 140 ou algo parecido. Sim, eu só queria saber como está a sua força. Sim, ela vai... Se você não tivesse isso, não poderia fazer o que está fazendo agora. Não, ela é exigida e ela está de volta com tudo. E o abdômen, como está se sentindo aí? Muito bem. Você sente alguma coisa aí? Só uma sensação de bem-estar? E a digestão, como está? Sim, está bem melhor. Com que frequência? Bem mais controlado. Sim, 1 ou 2 vezes. E por isso é um efeito muito bom. Na verdade, esse nem foi o motivo do meu jejum. Mas agora, olhando para trás, acho que foi bom ter feito isso também por esse motivo. Com certeza, eu entendo. Porque o efeito realmente é muito bom. O que você diria para as pessoas que estão nos ouvindo agora e pensam, o Roland faz isso, eu também quero fazer? Então, no que elas devem prestar atenção e será que elas deveriam fazer assim sozinhas, sem acompanhamento ou no que elas precisam prestar atenção? É isso que elas devem te perguntar. Elas devem me perguntar isso? Você precisa explicar isso, por favor. Você é a especialista em jejum. Tá bom, então acho que é melhor eu mesma responder essa pergunta. Mas poderia ser que você dissesse, como alguém que acabou de passar por isso. Então, nessas condições, você não recomendaria, certo? Foi o que imaginei. Então, em geral, se você se sente bem, saudável e quer simplesmente dar um reset no corpo todo, se está realmente disposta e não tem nenhum problema, você pode fazer isso tranquilamente sozinha. Você não precisa de ninguém para isso, mas precisa de tranquilidade. Então, nem pense em arrumar Fazer o que eu fiz. Exatamente. Eu simplesmente pensei. Por exemplo, você diz, escolha um período de tempo em que você não tenha nada para fazer, em que você possa simplesmente sentar e relaxar. Quem tem um período sem nada para fazer? Bem, a gente pode reservar esse tempo. Não estamos falando de 1 mês, estamos falando de 4 dias. E se você pegar a sexta-feira e talvez ainda incluir o sábado no fim de semana, aí você já conseguiu. Sexta, sábado e domingo são 3. Então se... Segunda-feira e incluir a segunda-feira também. Sim, mas eu não faria na segunda-feira, porque aí já tem o trabalho, o emprego. Talvez seja melhor quinta, sexta, sábado e domingo. Sim, ok. Então é assim que você faria. Bem, eu diria, de modo geral, escolher 4 dias em que você consiga se livrar de muita coisa. Eu ainda me lembro quando eu sempre fazia jejum e as crianças eram pequenas, para você ter uma ideia, eu sempre ia para Ron e lá jejuava sozinha nos primeiros 4 dias. Depois você vinha com as crianças, então não era mais um problema. Eu ainda ficava 3 dias e tudo dava certo. Mas se eu tivesse que cuidar das crianças no começo, teria sido muito difícil para mim. Assim, você não precisaria cozinhar nesses 4 dias. Imagina se tivesse que cozinhar. Nos primeiros 4 dias, eu não sei, eu não preciso cozinhar. Para os outros, sim, para as crianças. Se você agora de alguma forma tiver que cozinhar para alguém... Pensei, por que cozinhar se estou jejuando? Então, isso definitivamente não dá. Sim, você precisa de espaço, de liberdade. E se você já tem algum tipo de doença, então só posso dizer... O jejum é maravilhoso. Eu não recomendaria o jejum apenas com água. Eu realmente recomendaria sucos bem diluídos e consomês de legumes feitos em casa. Consomês, aí eu já não acompanho mais. Isso é caldo de legumes, é bem simples. Eu acho bonito assim, em francês. E eu definitivamente conversaria sobre isso com o meu médico. Então, vocês definitivamente deveriam fazer isso e espero que tenham um médico que entenda um pouco sobre isso.
Sim. Talvez vocês também usem remédios e afins. Porque eu ouvi de alguns alunos ou de alguns pacientes que alguns médicos acham o jejum algo muito ruim e dizem, não faça isso, e coisas assim. Nesse caso, procure um médico que entenda de jejum. Exatamente, sim. Ou talvez procurar também entre os naturopatas ou entre os médicos de medicina natural. Eles realmente entendem muito bem, ou entre os médicos que são especializados em nutrição. Então, com certeza é importante observar, porque o açúcar no sangue cai imediatamente, a pressão arterial diminui. Se continuarem tomando os medicamentos, podem ficar tão cansadas que pode assustar. Porque aí fica uma overdose. Isso é uma overdose. Interessante e logo regulado. Explique com mais detalhes. Todo mundo quer entender isso agora. Então, se alguém tem diabetes, se alguém é diabético, ou se alguém tem pressão alta e toma alguma coisa, explique. Então, se alguém tem diabetes e toma medicamentos e pensa que vai continuar tomando os medicamentos, mas ele não come nada, a insulina nem é produzida, ele nem precisa mais dos medicamentos. Na verdade, ele pode acabar tendo uma hipoglicemia. E isso é perigoso. E com a pressão arterial, acontece que os vasos sanguíneos rapidamente entram em um estado de relaxamento e, com isso, a pressão arterial cai. E se você ainda tomar um medicamento para que... Se os vasos sanguíneos ainda se relaxarem mais, então você entra em um verdadeiro buraco e pode acabar com uma pressão arterial de 80/50 ou 60 e fica completamente cansada. Por isso, sempre em conjunto com orientação médica. Eu também faço isso, já vi tantas vezes com minhas pacientes, como é importante que a gente deixe tudo bem claro antes. Quando você toma um medicamento assim, no primeiro dia você começa a tomar, monitora e assim por diante. Deveria haver um protocolo adequado para isso. Mas a outra alternativa seria, claro, fazer um jejum terapêutico, ou seja, passar 1 ou 2 semanas em um lugar agradável onde você possa jejuar. Existem também clínicas de jejum que podem ser cobertas pelo plano de saúde, pelos seguros de saúde públicos, ou casas bonitas geridas privadamente, onde você realmente sempre tem alguém por perto que está de olho em você. Tudo bem? Mas você disse antes, sucos diluídos e sopas. Dê um exemplo de novo. Que tipo de sucos? Porque eu pensei agora, isso é... Então, eu sempre fiz smoothies, eu acho smoothies muito bons. Sim, mas por que ainda há açúcar? Porque ele foi o primeiro a ser retirado. Sim. Não é tanto açúcar assim que eu uso. Então, durante o jejum de smoothies, eu usei muitas folhas verdes e coloquei uma maçã junto. E quando você come tão pouco assim, tudo tem um sabor completamente diferente. E uma maçã já transforma esse verde em algo mais agradável, com um sabor matinal, talvez mais doce ou com aquele toque de carboidrato. Isso é... Que palavra? Ok, mas eu entendi. Ótimo, muito bom. Isso realmente funciona maravilhosamente. E esses smoothies que são feitos, eles precisam ser diluídos e devem ser tomados com colher. Então, de forma bem concreta, o que deve entrar? Isso realmente dá para pensar. Você pode colocar as folhas verdes do pak choi. Verde, você pode colocar algumas folhas de alface. Espinafre. Espinafre também. Isso não soa muito bem pelo que foi dito. Isso não tem um gosto tão bom, né? Mas você pode adicionar pepino. Fica ainda melhor. O pepino tem um teor de água super bom. Isso também é bom. Você pode adicionar uma laranja depois. Mas não coloque muito para não ter muito açúcar da fruta. Sim, mas isso nem tem tanto açúcar assim. Sim, e então um punhado de frutas vermelhas e uma maçã pequena. E aí você tem um smoothie de 200 a 250 mililitros e você dilui ele. Em que proporção? O dobro. O dobro. Dos 250 você tem 500 mililitros. E você toma isso de manhã no café da manhã. Talvez às 10, ou se você está acostumado às 9 horas, então às 9 mesmo, e depois ao meio-dia ou 1 hora. E à noite tem esse caldo de legumes. E ele pode... Ela é feita simplesmente cozinhando bastante, de verdade, bastante legumes
e deixando cozinhar por muito tempo, 4 horas, 5 horas. E aí esse caldo de legumes ganha um sabor maravilhoso, uma cor linda. E o que eu sempre faço para dar um charme, eu sempre pego alguma erva fresca que eu tenho no jardim. Muitas vezes era manjericão, porque eu também cozinhava muitos tomates juntos, então eu tinha um pouco desse sabor de tomate. E corto esse manjericão, realmente essas folhinhas bem pequenas e fininhas, e coloco isso por cima desse consomê de legumes. Você já sabe o que isso significa. E então, como isso é simplesmente uma sensação maravilhosa. E depois ir para a cama relativamente cedo. O que me interessa agora é que você já falou antes e também diz de vez em quando, fora deste podcast aqui, você não recomendaria o jejum de água. Eu acho que como experiência é bem interessante, mas da próxima vez Você faria o jejum de água de novo? eu faria sim, mas você disse que se jejuar de outra forma com Sucos diluídos, por exemplo. com caldo de legumes o efeito seria igual. Como você sabe disso? Esses são novos resultados de pesquisas. Sabe-se que mesmo consumindo 200, 300, 400 calorias por dia, você realmente entra no efeito de toda a situação do jejum. Então, aquilo que acabei de contar é igual, mesmo consumindo 200, 300 ou 400 calorias. Bom, eu consigo imaginar isso com o caldo de legumes, porque não tem açúcar ali. O que realmente pesa no meu estômago, eu não faço ideia, você é especialista. Mas o que pesa no meu estômago... É líquido, você não precisa mastigar. Sim, tanto faz, pode usar açúcar. O objetivo é esvaziar os estoques de glicogênio. Sim, mas é tão pouco que mesmo assim todas as funções que você tem durante o jejum continuam funcionando. E eu também acho que isso é totalmente normal. Antigamente, quando não havia nada, você comia apenas um punhado de algo. Sim, quando não tinha nada, às vezes também não tinha nada mesmo. Sim, então realmente não tinha nada. Isso também pode acontecer, você viu. Então, eles realmente descobriram agora que se você consumir quantas calorias, quilocalorias no máximo, 200, 300, 400. e isso é idêntico, né, em termos de efeitos ao jejum com água, onde você realmente não consome nenhuma caloria. Dizem que sim. Se for assim, seria incrível. Porque eu posso imaginar que esses buracos nos quais a gente cai, que eles sejam menos profundos. E aguentamos por mais tempo. E a gente aguenta por mais tempo. E o que eu acho tão incrível nesse tipo de jejum, eu sempre cheguei nesse estado de euforia do jejum, sempre. Então, no máximo depois de 4, 5 dias, eu sentia que a produção de corpos cetônicos estava a todo vapor e eu achava isso incrível. Descreva como era, porque eu ainda não vivi isso. Eu percebi que no meu corpo muita coisa estava se organizando, que estava sendo colocada em ordem, que estava sendo arrumado no sentido mais literal da palavra. E eu não sei se você ainda se lembra disso. Sempre que eu fazia jejum, e às vezes eu jejuava por 2 semanas, uma vez eu jejuei por 3 semanas, mas isso foi o máximo que consegui. Isso foi demais para mim, não faria de novo. Mas eu jejuei por 2 semanas várias vezes. E depois de uma semana, eu sempre sentia vontade de arrumar tudo de alguma forma. Você ainda se lembra? Que pena. Sim, eu não me lembro mais. Sim, então isso é com certeza o que eu me lembro. Eu sempre fazia uma faxina nos armários, organizava tudo, assim como por dentro, também por fora. Eu sempre achei isso muito interessante. E é isso mesmo. Eu não sei, se você tivesse continuado por mais um dia, eu achei que você estava tão triste, tão sem energia. Acho que eu não estava triste, era só a energia mesmo. Mas você estava tão... Sim, mas parecia assim. Eu não sei. Eu não sei se você teria aguentado continuar assim. Então, por isso... Sim, mas essa é uma possibilidade. Na próxima vez pode-se tentar fazer essas 200, 300 ou 400 quilocalorias, mas o melhor é perguntar isso para o ChatGPT. Quantas laranjas ou quanto de maçã pode colocar aí? Eu não saberia agora. Uma maçã pequena. É pequeno assim ou pequeno? Não, essas são maçãs decorativas, então uma pequena tem esse tamanho. Talvez como uma bola de tênis. E quantos quilos tem aí por causa dessa maçã?
Meu Deus, depende do tamanho. Não, uma verde praticamente não tem nada, deve ter talvez... Esses 2 sucos devem ter cerca de 200 a 250 calorias. Então, com certeza, fica abaixo de 400. Sim, com certeza. Mas acho que da próxima vez que eu fizer isso, vou tentar e ver como me sinto em comparação. Sim. Então, eu acho que esse assunto de jejum, para mim, acho isso importante, pois já vivi isso várias vezes. Vi isso nos meus pacientes. Quem passou por isso não fez jejum de água, como já disse, mas quem se permitiu... Eles não fizeram isso. Sim, só você fez. Não, eu também fiz, mas depois de 4 dias desisti porque não gostei. Porque eu sempre via que acontecia muita coisa lá. Tipo, muita coisa positiva, muita cura. E esse é um mecanismo que todos nós temos dentro de nós. E eu realmente acredito que pessoas com alguma doença, quase não importa qual, claro que não deveria, de alguma forma, Já tem muito pouco peso. ser agitada. E também para pessoas com transtornos alimentares que tendem mais à anorexia, eu realmente desaconselharia totalmente que elas jejuassem para iniciar o processo de cura do próprio corpo. Você, já que você está falando disso agora, sim, esse é um conselho que realmente devemos passar adiante. Eu só percebi isso de verdade agora, faz alguns dias agora. E aí o assunto era, o que um cachorro faz quando fica doente? Ele se deita em um canto e bebe água. E você dá as dicas, e isso não estava tão claro para mim todos esses anos, que assim que alguém começa a pegar um resfriado, herpes ou uma infecção gripal, não comer mais nada, mal tomar sucos e consumir caldos. Então, o que fazer? Então, nada mesmo, certo? Então é só ouvir o corpo, principalmente quando a gente fica doente, tipo com uma gripe, muitas vezes nem quer comer nada, aí talvez só beba um pouco de água. Então, quanto mais a doença avança, menos se deve comer para facilitar a cura, porque muitos fazem o contrário. Sim, eles acham que precisam de força. Exatamente. Agora estou doente, preciso mais disso e daquilo e acabam comendo até mais que o normal. E por que isso é tão ruim? Porque o corpo tem muito trabalho de digestão. Porque o corpo coloca toda a energia no trabalho de digestão. E ele precisaria dessa força para colocar essa energia no processo de cura. Quando isso ficar claro para nós e todos entenderem, aí vai ficar realmente bom. Sim, legal. Aí vai ficar realmente bom. Então, se vocês agora estão com vontade de jejuar, vocês sabem como fazer isso. Vocês também sabem que existem várias possibilidades. Então, 2 vezes, ou seja, na possibilidade de jejum com água ou a possibilidade com smoothies diluídos ou também com sucos. Vocês também podem ir para uma clínica ou para uma casa de jejum. Então, existem opções bem legais. E simplesmente experimentem. E o que se sabe com certeza hoje é que o jejum está longe de ser algo prejudicial. Isso é... Talvez devêssemos explicar mais uma coisa. Esse medo está sempre sendo alimentado. Tenho um pouco a sensação de que muitos músculos acabam sendo perdidos, que o músculo cardíaco enfraquece de alguma forma porque faltam proteínas e assim por diante. Fale um pouco mais sobre isso, por favor. Então, nós temos tantos resíduos de proteína no nosso corpo que, novamente... São reciclados? Que são reciclados em aminoácidos. E com isso, o corpo realmente se utiliza para que outras estruturas celulares possam ser formadas a partir dos aminoácidos, ou seja, para que possam produzir blocos de construção de proteínas. E isso é realmente incrível. E o que é importante, por exemplo, para não perder massa muscular, para não degradar os músculos, isso já é... Quando recuperarem a força por volta do 4º dia, comecem a se movimentar novamente. E isso aí fica muito legal, isso aí também fica muito divertido. Talvez só para garantir. Após quantos dias as pessoas devem buscar orientação de um médico especializado em jejum ou terapeuta naturalista? Então, sozinha eu não jejuaria por mais de 5 a 6 dias. Tão longo assim? Sim. Mas no que eles deveriam prestar atenção então? Tipo, se eles estiverem ficando muito fracos, sem forças e tudo mais? Bem, o corpo já te dá sinais de até onde você pode ir. Talvez a gente possa concordar nisso, porque eu acho isso muito importante como um limite também. Quando vocês perceberem que estão naquela energia em que o desconforto, não estou me sentindo bem, chega ali em 7,5, 7,9, ou seja, antes de ficar realmente negativo, aí é hora de parar.
ou então pedir conselho, buscar ajuda, talvez até procurar na internet como vocês se sentem, o que é dito sobre isso e tal. É importante considerar isso para quem faz jejum de água. Então, também existe a possibilidade de tomar uma solução eletrolítica. Sim, então, onde estão contidos todos os sais, ou simplesmente colocar um pouco de sal e um pouco de açúcar na água. E o quê? Mais sal, de preferência. Com açúcar, eu sou um pouco mais reservada. Mais sais, seriam bons. Ou, como eu disse, uma solução eletrolítica. Essa também é uma opção. Mas você não precisa fazer isso no momento em que estiver realmente fazendo o jejum de sucos, quando também está tomando chás junto. Isso é algo totalmente diferente. Ok. E se você já teve alguma experiência com jejum, ou tentou e acabou desistindo, escreva aí nos comentários. A gente ficaria muito interessado. E o que a gente sempre diz? No final, a gente diz, sim, que gostaríamos muito de receber uma avaliação. Exatamente. De preferência no Spotify. Spotify e Apple. Apple Podcast. Isso mesmo. Obrigada a todos. Até a próxima. Isso foi tudo sobre o jejum. Tchau. Tá.